Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Com Base em Quê? Hoje eu estou aqui com o Renato. A gente vai falar sobre um tema fundamental dentro de um programa de compliance, que é o Tone at the Top, que mesmo sendo um pilar do programa de compliance, né, sendo uma das bases, uma questão fundamental, a gente vem percebendo ao longo do tempo que ele não é o suficiente dentro do programa para fazer com que as pessoas realmente sigam a liderança, né? E já para começar, eu queria ver com o Renato, por que o Tone at the Top, mesmo sendo necessário, ele é insuficiente dentro de uma empresa? Muito bem, Lucas, muito obrigado pela sua apresentação. É um prazer estar mais uma vez aqui com a nossa audiência, falando de um tema essencial para as empresas, né? E aqui empresas de todos os tamanhos, né? A gente começa falando de compliance e o tema vai tomando uma proporção muito maior e cabe a gente fazer as conexões necessárias, né? A gente vai falar do tema que é o tom que vem do topo, né? Se você pegar legislações, regulações, certificações, normas regulamentadoras, padronizadoras relacionadas a programa de compliance ou programa de integridade, todas falam sobre a importância do tom que vem do topo, certo? De onde veio isso? Por que se fala o tom que vem do topo, né? Se a gente pegar grandes escândalos de corrupção ou de fraude corporativa, né? O que é possível perceber como um elemento até comum nesses episódios, né? Que era o quê? As empresas tinham programas de compliance, de integridade no papel, certo? E aquilo que estava no papel não era o que era praticado pela organização, certo? Sim. Então você começou a falar, peraí, tem um papel importante aqui da alta administração, da alta liderança da empresa, a dar o exemplo, né? A dar o tom da organização. É por isso que se fala, é o tom que vem de cima, né? Porque se você apenas se basear em papel, né, em regras formais, e essas regras não encontram eco na realidade, você não vai ter um programa de compliance efetivo, certo? Então você necessita de pessoas dentro da organização que deem um exemplo sobre como as coisas devem ser feitas e mais, como elas são feitas. Porque havendo esse descasamento, não há programa efetivo, né? Então, Sim. se você pegar casos mais antigos, né? Casos de mais de 20 anos, como é o caso lá nos Estados Unidos, da Enron, da WorldCom, casos mais recentes, né? Como nós vivemos no Brasil, todo o caso da Lava Jato, Petrobras, né? E casos ainda mais recentes, Americanas, né? Todos esses casos aqui, obviamente, são públicos, né? Nós não estamos falando aqui de informações privilegiadas, então são públicos, né? Sim. Mas você vai perceber que havia uma formalização em termos de compliance. Só que esta formalização não era traduzida para a prática, né? Então você precisa do tom do topo para dar o exemplo, para dizer, este é o tom da organização, certo? Sim. E muitas vezes a gente vê o programa no papel e a liderança, a alta liderança, dando um exemplo totalmente contrário, né? Então, E isso acaba com que a mensagem que passe ok, a gente tem um programa, mas ele é só para inglês ver, isso. né? Na prática, o que vale é X, é bater meta, é conquistar novos clientes, ou conseguir algum tipo de vantagem para a gente conseguir avançar, né? Exato. Então, se a alta liderança coloca, olha, esses aqui são os nossos padrões, mas na prática eu sigo por um outro caminho, o que as pessoas que estão abaixo vão acabar fazendo? É isso mesmo, é isso mesmo. E aí tem um segundo ponto que deriva desse que a gente está tratando e que endereça perfeitamente a sua pergunta, que era, ok, existe o tom do topo, mas por que ele não é
suficiente, né? Vou colocar uma situação aqui, ó. Numa empresa média, numa empresa grande, tá? Quantas vezes as pessoas que estão lá, por exemplo, da função de gerente para baixo, né? Quantas vezes essas pessoas almoçam por semana com o CEO? Quantas vezes essa pessoa, né, ou essas pessoas que estão nessa camada aqui interagem com a alta administração semanalmente ou mensalmente? É muito pouco, Sim. né? Então, a não ser as pessoas que reportam diretamente para o CEO, para a CEO, para a alta administração, há uma grande parcela das pessoas aqui que não tem contato Sim. diário ou frequente com a alta administração. Com quem que essas pessoas têm contato? Com o líder imediato. Essas pessoas têm contato com o líder imediato e com os pares, né? Sim. Então, quando a gente fala, olha, o tom que vem de cima é importante, sim, mas não é suficiente. Por quê? Porque as pessoas não seguem simplesmente aquilo que é falado. As pessoas seguem e fazem aquilo que elas vivem. Sim. Certo? Então, é importante ter o tom do topo, sem dúvidas. Mas por que não é suficiente? Porque as pessoas têm muito mais contato com o tom que não está em cima. Elas estão em contato com o tom que está no meio, Sim. ou com o tom que está embaixo. Sim. Então, você tem, ou você pode ter, e na maioria das vezes você tem efetivamente um descasamento. Sim. Certo? Entre o que a administração, a alta administração, fala, certo? Porque o que ela faz, você nem sempre enxerga, porque a sua interação com as pessoas que estão lá em cima não é frequente, não é recorrente. Portanto, você até pode ouvir o que elas falam, mas você dificilmente vê o que elas fazem. Sim. E quem que você observa? A pessoa que está No dia a dia, né? todos os dias almoçando com você, tomando café da manhã com você, tomando o cafezinho do meio da tarde com você, Sim. né? Então você é muito influenciado, não pelo tom que vem de cima, mas pelo tom que permeia a sua existência dentro da organização, certo? Então, quando a gente fala num programa de compliance, o tom é the top, a gente diz, ok, beleza, mas e o tom é the middle? Né? Ou o tom é the bottom? Ou seja, e o tom tá no meio? Como é que você trata? Né? Qual que é o foco, qual que é o esforço, qual que é a atenção que você dá para as pessoas que têm a função de influenciar as outras pela sua liderança, pelo seu comportamento e também por aquilo que falam, né? Sim. Mas o importante é, as pessoas aprendem por observação, muito mais do que receberem uma regra, né, da parte de cima, do andar de cima da empresa, né? Não é isso aqui que vai mudar o comportamento. Sim. Porque se houver uma desconexão entre a regra que é dada aqui em cima e o comportamento que ocorre aqui embaixo, né, nada vai adiantar. Então, esse gestor, Lucas, a gente fala que é o gestor imediato, né? Ele atua como um filtro, certo? Entre a regra que vem de cima e como a regra chega para as pessoas aqui embaixo, certo? Existem algumas pesquisas que ilustram, que retratam isso que a gente está discutindo aqui, certo? Se você pegar uma pesquisa de uma Big Four de 2024, nós já mencionamos essa pesquisa aqui algumas vezes, e é uma pesquisa global, né, com pessoas do mundo corporativo, mas de diversos níveis hierárquicos nas suas respectivas organizações. Sim. Essa pesquisa foi feita com 5.000 pessoas, né? E aí tem um dado lá que é muito interessante, que vai dizer o seguinte, olha, das pessoas que responderam essa pesquisa, 38% falaram que estariam dispostas a agir antieticamente se o seu gestor imediato assim pedisse. Isso é interessante porque se a gente vê, muitas vezes a empresa ela dá muita importância em treinar, em difundir essa questão lá no topo. Tem até um programa estruturado ali, uma vez por mês o diretor, ou o CEO, o CFO vai mandar um e-mail falando sobre alguma coisa específica do programa, mas para por ali, né? A gente vê isso na prática. E aí, esses líderes de cima, muitas vezes eles são treinados com questões específicas
sobre esse papel fundamental, mas os outros líderes da empresa, né, mais abaixo, né, líderes imediatos Isso. de quem está lá no final da cadeia, eles não têm esse treinamento específico ou não tem um foco tão grande nisso. Isso. E aí, muitas vezes, a gente percebe que a pessoa sai de um treinamento padrão de compliance, né? Aquele treinamento assim, só para dizer que teve um treinamento, e a pessoa chega no departamento, né? Ele é o líder do departamento e fala... essa questão de compliance, bom, bora trabalhar, bora pro que importa, né? Então, a pessoa sai do treinamento e já mostra para quem tá ali no seu comando, isso aqui não é importante para mim. Talvez a empresa diga que é importante lá em cima, mas ali embaixo, não, isso aqui não interessa. Aqui o que interessa é a gente cumprir prazo, é cumprir meta, é ter a produção rodando. Chegar no resultado não importa como, né? E aí o que as pessoas que estão ali embaixo vão entender o que é compliance? Se eu tiver um treinamento só ano que vem sobre isso, né? Então, o que é o compliance? Compliance é o que o meu líder faz, né? É o que o líder imediato faz, né? A pessoa vai ter essa visão meio mais próxima, assim, né? Mas ilustrando isso, tem uma outra pesquisa que faz comparações entre equipes dentro de uma mesma organização. Então pega a equipe A, pega a equipe B e vai ver o nível de engajamento das pessoas entre essas duas equipes, né? Engajamento aqui significa bater meta, fazer as tarefas que tem que fazer, né? Comparecer ao trabalho todo dia, enfim, ser produtivo, né? Fazer o que tem que fazer, entregar o que precisa ser entregue. Do outro lado tem a equipe B, em que as pessoas às vezes fazem, às vezes não fazem, né? Então não estão tão engajadas assim, batem meta algumas, outras não batem. E aí se foi analisar por que esse tratamento diferente e esse comportamento diferente entre a equipe A e a equipe B dentro da mesma organização. Se avaliaram vários possíveis fatores, né? Para justificar. 70% das vezes, sabe o que é? Não é o CEO, não é a remuneração das pessoas, não é o setor em que a empresa atua, não é a marca da empresa. Sabe o que é? É o gestor imediato. Então, aqui o gestor imediato tem um papel fundamental. Como nós falamos, ele serve como um filtro, né? Então, a regra que vem de cima chega para as pessoas, né? Que tocam o piano de uma forma ou de outra, a depender de quem? Do comportamento do gestor. Certo? Isso e aí muitas vezes a empresa não percebe que às vezes essa pessoa, esse líder imediato, faz muito mais diferença do que um e-mail de alguma coisa que a diretoria ou o CEO manda, né? Exato. E aí como na prática eu consigo resolver isso? Porque muitas vezes, talvez grande parte das vezes, a gente segue um padrãozinho ali, isso e isso. E deu, tá pronto. Talvez ano que vem a gente reforce, né? Então a pessoa entra na empresa, às vezes tem algum treinamento, alguma coisa ali falando sobre compliance, né? Depois, no meio do ano ou no final do ano, tem ali um treinamento, né? Exato. Que eles conceituam todo ano de novo o que é o compliance, né? Fala um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a pessoa sai dali e já esquece, né? O que a empresa pode fazer na prática para transformar, então, isso? Muito bem, isso que você está falando, né? A gente aqui, em vários episódios, a gente fala na crise de utilidade do compliance, né? O que a gente chama de crise de utilidade do compliance, que é um compliance excessivamente formal, né? Que se preocupa muito mais em cumprir um checklist do que em ser útil para a organização e para as pessoas, né? Então, assim, não importa se as pessoas receberam uma informação de qualidade no treinamento. O que importa é que eu treinei X pessoas. Sim. Certo? Então, quando esse formalismo, né, supera a utilidade, a gente diz, há uma crise de utilidade no compliance. E isso é cada vez mais comum, especialmente em grandes estruturas, em grandes corporações, né? Antes de a gente endereçar esse ponto específico, eu queria dar alguns pontos para a gente discutir o motivo pelo qual as pessoas seguem mais o líder imediato do que a alta administração. E por isso que nós começamos aqui falando, o tone at the top é importante, mas ele não é suficiente, né? Então, além dessa questão da proximidade que nós falamos, né? Então, de o colaborador almoçar com o seu líder com frequência e almoçar com o CEO de vez em nunca, né?
em ter um feedback recebido do seu gestor imediato e nunca ter falado com a alta administração sobre o seu trabalho, né? Sim. Aliás, a pessoa vai dizer, olha, eu não sei se o que eu estou fazendo aqui vai chegar lá em cima ou não vai, né? Sim. É muito aleatório às vezes. Então, por isso que o gestor imediato vai ter essa influência, digamos assim, mais determinante, né? Outra coisa, o gestor imediato, a punição que vem do gestor imediato é direta e é imediata, né? O gestor Sim. imediato vai punir imediatamente também, né? Sim. Ele tem uma influência na distribuição de tarefas. Então, assim, o que o colaborador, né, pode pensar? Peraí, eu vou ir contra a pessoa que pode aqui me punir imediatamente ou eu vou me alinhar com essa pessoa, né? Em comparação a me alinhar com a alta administração, sendo que eu posso sofrer uma punição direta Sim. aqui, né? Outra coisa, compliance às vezes tem um conflito com metas, tem um conflito com pressões, Sim. né? Então assim, precisamos bater a meta, né? Precisamos chegar neste resultado. Às vezes as regras que são colocadas pela organização ou as leis as quais a organização tem que cumprir, às vezes são um empecilho, Sim. né? Porque, olha, se você quer ir por esse caminho, não, esse caminho está fechado, você não pode ir por esse caminho. Às vezes é um empecilho, às vezes a pessoa simplesmente diz assim, olha, desculpa, eu preciso chegar lá, eu vou pegar esse atalho aqui e azar. Sim. Se o gestor imediato diz, é isso aí, vamos bater a meta, não importa o que vem da alta administração. Não importa. Sim. Porque o que vai mexer na vida da pessoa, né, é aquela situação ali imediata. É aquela realidade que a pessoa enfrenta todos os dias, né? Sim. A gente diz assim, ó, o gestor imediato, ele comanda o contexto da tomada de decisão. Sim. Certo? Não é a alta administração. Para o dia a dia das pessoas. Sim. Certo? A alta administração vai influenciar aqueles que estão mais próximos a ela, né? Mas as pessoas que estão lá embaixo, carregando o piano todo dia, né? Elas são condicionadas muitas vezes pela atuação deste gestor imediato, né? Sim. E aí você trouxe, bom, mas então o que tem que ser feito, né, para que essa situação seja endereçada? Veja que um erro muito comum nas organizações, quando você fala principalmente em treinamentos, né? A gente tem um episódio aqui só sobre treinamento em compliance, né? E o nosso ponto naquele episódio era, olha, a forma tradicional de treinamento não funciona mais em compliance, porque é passivo, né? É um treinamento mandatório e formal, certo? Com uma linguagem que não é adequada, né? As pessoas pouco participam ou não são requisitadas a participar, enfim. Sim. Mas em relação ao gestor imediato, né? Um ponto de atenção em relação aos treinamentos é você não pode tratar este middle management aqui, você não pode tratá-los como um público passivo do treinamento de compliance. Por quê? Porque você tem que usar eles como propagadores daquilo que você quer que seja propagado. Né? Então, se você tratar esses gestores como um público passivo, assim como os demais colaboradores, né, aí vai ter esse tipo de comentário. Putz, não serve para nada, né? Eu deveria estar fazendo outra coisa e tô aqui. E assim por diante, né? Aliás, tem um ponto interessante de falar, que não sei se você já viu isso, como é que as inovações numa empresa se alastram. Já viu isso ou não? Isso é bem interessante e tem uma teoria da difusão das inovações, que vai dizer o seguinte, ó, uma inovação na empresa, e aqui inovação pode ser, puxando aqui para o ponto de vista de compliance, pode ser uma nova regra, um novo procedimento, uma nova forma de fazer alguma coisa, né? Então, como que isso aqui se alastra na organização, né? E aí vai dizer, olha, há uma curva em S aqui, que vai dizer o seguinte, quando tem uma inovação, existem alguns públicos, alguns segmentos que recebem aquilo de uma forma diferente. Geralmente, compliance ou a alta liderança quer virar a chave de todo mundo na mesma hora, né? Sem exceção, certo? Sim. E aí, esta teoria vai dizer o seguinte, olha, você tem vários segmentos dentro da empresa. Então, você tem, por exemplo, um primeiro segmento, que são
aquelas pessoas que são ultra inovadoras, que vão adotar a coisa nova sem questionar. Só que isso é mais ou menos 2,5%. É bem significante, né? É bem insignificante. E aí você tem um segundo segmento, que é um segundo grupo, que são os early adopters. O que é isso? Que são aquelas pessoas que não são exatamente os primeiros, mas estão entre os primeiros. Sim. Né? Que são aquelas pessoas assim que são mais fáceis de serem convencidas, né, a adotar uma inovação. O exemplo que a gente dá sempre é quando sai um novo iPhone, quando sai alguma coisa, tem as pessoas que, putz, é Apple, sou fã da Apple, né? Eu vou lá e quero estar lá no grupo, né, que pegou aquela novidade, né, entre os primeiros ali. Sim. Porque gostam de inovação e são facilmente, então, convencidos. Sim. Só que esse grupo aqui está em torno de uns 16, 18%, não, desculpa, menos ainda, 13%, 13, 14%, né? Então, você tem depois uma maioria inicial, que essa maioria inicial, que faz 34% das pessoas da organização, essa maioria precisa de prova social. O que é prova social? Ela precisa entender que essa inovação funciona na prática e traz benefício. Sim. Porque se ela não entender que traz benefício, ela vai dizer, eu não vou adotar. E elas dependem daí desses primeiros que começaram a movimentar. Então, exatamente. Por isso que é uma segmentação lógica, né? Então, a maioria inicial vai adotar mediante prova social. E quem que vai dar a prova social? Esses outros que adotaram por primeiro, né? Então, essa maioria vai ficar analisando e vai dizer, realmente, né? O que está dito que ia acontecer, acontece. Opa, então agora eu vou adotar. Depois você tem um outro grupo que também 34%, que é a maioria tardia, certo? Que talvez esses caras não adotem, ou demorem muito para adotar, ou só adotem quando aquela inovação não é mais uma inovação e é um mainstream. Quando aquilo já se tornou, assim, alguma coisa... Normal. Ah, não, é. Exato. Agora essa é a nova regra, ou seja, né, não tem outra saída, digamos assim, e adota. Sim. E tem depois 16% que são os retardatários, que esses caras têm uma resistência muito grande e talvez não adotem, e como eles não adotam, eles estão sujeitos às consequências. Sim. Então, você que trabalha em compliance, e você que é um empresário e quer colocar uma nova forma de fazer algum procedimento interno, uma nova regra, cuida. Por quê? Um número pequeno de pessoas vai adotar sem questionar. Isso está numa ponta. Na outra ponta, vai ter um número de pessoas que não vai adotar. E você vai ter que saber lidar com essas pessoas que não vão adotar e vai ter que endereçar. Essas pessoas vão ficar na organização ou não vão ficar na organização? Sim. Né? Qual que é o papel que elas vão ter? Isso é uma coisa para, em cada caso, você endereçar. Mas tem o ponto que é, se você quer fazer essa inovação, você tem que focar os seus esforços onde? Nos early adopters, porque são esses caras que vão dar a prova social para os demais adotarem na sequência. E você tem que trazer os gestores para este grupo. Sim. Entende? Eles têm que ser os primeiros, né? Você tem que trazer os gestores e tem que fazer eles participarem dessa inovação. Porque se eles participarem, forem parte do processo, poderem dar a sua contribuição, falar, ó, isso não funciona, isso funciona, isso tem este empecilho, isso não sei o que. Você ajusta e depois, quando isso for lançado para valer, já está ajustado de acordo com a realidade e fica mais fácil as outras pessoas adaptarem. Eu acho que um ponto interessante também, que nos treinamentos geralmente a gente tenta focar, independente do assunto, é que a empresa, quem está lá em cima diz, não, isso aqui é importante para mim, então os líderes imediatos têm que entender, isso agora é importante para a empresa. Se eu quero crescer aqui dentro, ou se eu quero me manter, mesmo que eu queira só me manter, eu preciso entender que isso é importante, eu preciso passar isso para os outros. Então, por isso que esse foco em mostrar e deixar claro para esses líderes imediatos também é mostrar que isso é importante para a empresa. Se isso é importante para a empresa, isso é importante para vocês. Tá? Você quer manter aqui dentro, quer manter no teu emprego ou quer crescer aqui dentro, isso tem que estar dentro da tua cultura. E tu tem que transformar a cultura dos teus liderados. Exato, né? exato. Então, tem nós que somos advogados, né? Antigamente tinha uma expressão, aliás, que serve até hoje, né? Embora existam mais recentemente algumas decisões judiciais que criam regras, né? E não simplesmente aplicam regras existentes, mas isso é outra discussão. Mas o ponto é, existia
um ditado que era: o que não está nos autos não está no mundo, né? Ou seja, se não está nos autos, esquece, não vai ter decisão sobre aquilo não vai ser relevante para o caso. Sim. Numa relação entre empresa, gestor, liderado, né? Se não está na meta, não está no comportamento, certo? Se não está na forma como a pessoa é avaliada, aquilo pouco importa para a pessoa. Então, assim, se a meta for exclusivamente financeira, a pessoa vai dizer: aqui eu tenho uma autorização para esquecer todo o resto e só focar nisso aqui. Sim. Então, como é que você vai girando e vai virando isso para dar a importância que a nova regra, o novo procedimento ou aquilo que você quer passar para as pessoas, como é que aquilo tem adesão, né? Coloca na meta das pessoas. Então, assim, o gestor que deixa aquele comportamento desviante, né, se tornar a regra, ele não pode passar ileso em relação a isso. Sim. Né? Ele tem que ser avaliado, inclusive, por isso, e tem que ter uma consequência negativa caso aquele comportamento desviante não seja barrado. Sim. Certo? Se ele permite que aquele comportamento que não é adequado prossiga, ele não pode receber bônus, ele não pode ser beneficiado, ele não pode ter um ganho, né, com esse desvio. Sim. Aquilo tem que compor, né, aquilo que importa para ele, que é a remuneração, que é como ele é visto, né, se ele vai ser promovido ou não, e assim por diante. Sim. Então, quando você desapega essas questões da forma como a pessoa é avaliada, dificilmente você consegue mudar o comportamento dessa pessoa. E uma coisa interessante é, eu estava falando, eu me lembrei, tem muita empresa que coloca, por exemplo, a pessoa vai ganhar ali o bônus, né? O gerente vai ganhar o bônus, por exemplo, baseado em quantas pessoas assistiram o treinamento de compliance. Certo. Mas aí eles justamente não criam algum tipo de indicador para, ok, ele viu o treinamento, mas foi aplicado. Então, é isso. O que a gente diz nessa situação que você está trazendo, o que a gente diz a própria empresa sabota o seu programa de compliance, certo? Porque assim, coloca a meta errada. Então assim, a meta não necessariamente tem que ser, ou nem deveria ser quantas pessoas assistiram, ou isso pode ser parte da meta, mas não a meta em si, né? Porque se você falar assim para um gestor, olha, o seu time, né, tem que participar deste treinamento, certo? E a única coisa que conta é a presença e não conta mais nada, ele vai dizer, pessoal, ainda mais se for online, né? Liga lá, deixa o negócio rodando lá e, né, vamos fazer outras coisas aqui, né? Então, assim, a própria empresa está sabotando, né, a forma que ela quer que as pessoas entendam como se comportar pela própria meta que ela coloca, né? Então, isso é uma sabotagem no programa de compliance, inclusive na efetividade, aqui não só do compliance, mas da efetividade até no objetivo da empresa, né? Até no propósito da empresa ou nos valores que a empresa deseja que as pessoas se baseiam, cumpram e sigam no seu dia a dia, né? Então essa sabotagem aqui tem que cuidar bastante. Porque muitas vezes daí o que acontece, a pessoa que está lá embaixo na cadeia pensa e vê só como uma burocracia. Eu só preciso deixar rodando ali, marquei ali ok, vi o treinamento, ok, disse que eu li o documento. Exatamente. Né? Pronto, assinei aqui o termo. Assinei, exatamente. Tá pronto. É só isso. É só uma burocracia. Isso acontece muito, né? Com código de ética, por exemplo. Se eu tenho que assinar aqui que eu recebi o código de ética, daqui que eu vou assinar que eu recebi o código de ética. Né? Às vezes o onboarding é isso, né? É assinar que recebeu o código de ética. Ou assistir um treinamento lá de, 5 minutos sobre código de ética, ou 10 minutos sobre canal de ética. Um treinamento assim, né? Pouco contextualizado, só para cumprir tabela, digamos assim, né? Essas são receitas, assim, para o fracasso de cultura organizacional. Sim, não, perfeito. E agora, só para finalizar, essas pessoas aí, talvez algum gerente, algum gestor, alguém que é responsável pelo programa de compliance da empresa, ele tem que começar 2026 e ele sabe que tem alguma coisa que talvez não tá batendo. Ele tem que melhorar, ele tem que conseguir estruturar melhor. O que você falaria para essa pessoa? Como ela começa a fazer isso para entrar em 2026 organizando um programa de compliance que realmente seja efetivo, né? Eu sempre dou a mesma resposta quando me fazem essa pergunta, né? E eu não consigo mudar essa resposta. Sabe qual é a resposta? Gestão de riscos, identificação de riscos. Então, assim, se você... imagina que a pessoa foi contratada agora para começar em janeiro na função de head de compliance, né? Qual que deveria ser a sua primeira tarefa como head de compliance? Entender quais são os riscos
da atividade daquela empresa. Porque sem essa identificação e depois gestão de riscos, compliance vai ter pouca utilidade. Então, se você quer tornar o seu trabalho relevante, a sua função útil, entenda quais são os riscos sobre os quais você tem que atuar. E aí, a partir disso, você vai criar as estruturas para não deixar que esses riscos, né, se desenvolvam ou apareçam, né, e você, portanto, consiga mitigá-los. Assim, você vai ser útil na função de compliance. Esse seria o primeiro passo. Muito bom, muito bom. Acho que foi muito construtivo, né? A gente pegou alguns pontos que realmente poucas pessoas param para perceber, né, no dia a dia, né? Geralmente para ali na diretoria, gerência, talvez, né? E não vai para baixo, né? Então, acho que quem assistiu com certeza vai conseguir implementar e trazer melhorias para o programa de compliance da sua empresa, né? Acho que esse é o ponto, é para isso que a gente está aqui. Não deixa de curtir esse episódio, compartilha com outras pessoas que você entende que precisam ouvir e saber um pouquinho mais sobre compliance. Se inscreve no canal para continuar recebendo o nosso conteúdo e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.